Obrigado, professor Go. O tema de cidades é um tema fundamental não só para o Grupo N, mas para toda a sociedade. A gente ter a oportunidade de ter esse diálogo aqui, e principalmente por esse viés que o professor trouxe, é uma honra e um privilégio para a gente. Bom, meu nome é Ricardo Bonfim, eu sou responsável pela área de economia circular na Enel Brasil. Vou, junto com o Carlos Eduardo Souza, que é o Head de B2G da Enel X, fazer esse painel de finalização aqui para que a gente tenha a conclusão do dia de hoje, seguindo a lógica de mudanças climáticas, mas também voltado para a parte de cidades. Bom, esperar só o Cadu subir. Beleza, obrigado. Boa tarde. Qualquer um está funcionando, tá, Cadu? Bom, gente, então, indo direto ao ponto, né? Quando a gente está falando de cidade, mudanças climáticas, para a gente, como eu sinalizei, a gente tem um ponto significativo para o debate na nossa visão. O primeiro, eu trago um pouco também do que estava sendo trazido, estava sendo apontado na palestra anterior, né, que é a visão de cidade, né? Para que a gente possa pensar sobre mudanças climáticas, um principal ponto é que nós precisamos desconstruir algumas realidades, algumas visões. Então, quando a gente observa esse cenário que é comum em grandes cidades, a gente tende a naturalizar a maneira pela qual a gente observa isso, né? Então, ok, uma grande cidade é dessa maneira. Só que nesta segunda-feira, a Organização Internacional do Trabalho trouxe um estudo que é muito relevante para o sentido, né, dessas mudanças impactando diretamente na vida das pessoas. Quando a gente vê esse recente estudo, temos, por exemplo, com relação a doenças, por exemplo, carcinomas ou doenças de pessoas que trabalham, né, atividades laborais que trabalham ao sol, temos cerca de 19 mil mortes ano por conta das mudanças climáticas e desse impacto. A gente tem, para pessoas que trabalham também em ambientes abertos, em decorrência da baixa qualidade do ar, quase 900 mil mortes ano. Então, o que a gente está falando sobre mudanças climáticas também falar sobre mudanças climáticas também é falar sobre saúde, é repensar a maneira pela qual a gente enxerga a nossa realidade e o sentido de cidades. As cidades, elas também expressam a nossa forma de viver, né? Então, não só a nossa forma de ocupar o território representa uma expressão de como a nossa cultura também está se materializando. Então, nesse sentido, é muito importante a gente tirar a naturalidade de perspectivas como essa. Além disso, né, quando a gente pensa sobre mobilidade, uma outra realidade que a gente percebe no nosso dia a dia é essa de um volume de trânsito muito grande e que também naturalizamos. Mas, quando a gente traz a lógica de circularidade, né, quando a gente começa a repensar esse processo, a gente começa a pensar como essas cidades elas podem tender a transporte de massa, a gente pode tender a novas formas de organização, de centralidade das cidades, que possam reduzir essa necessidade de deslocamento tão grande como nós temos hoje, e principalmente as priorizações que nós estamos fazendo. Mais cedo, a Márcia Massotti ela trouxe uma sinalização de alguns estudos que o grupo tem feito ao longo dos últimos anos. Então, um deles foi sobre cidades do futuro e descarbonização, onde a gente analisou, em conjunto com o Instituto de Pesquisa e Tecnologia de São Paulo, os planos de ação climática do Rio e da cidade de São Paulo. Quando a gente observa, né, a tendência a atingir as metas, né, as NDCs, dessas duas cidades, a gente observou que, ao criar 3 cenários, a gente tem a oportunidade, por exemplo, se não for feito nada, no Rio, a gente sai, por exemplo, de cerca de 11 milhões de toneladas ano de emissões de CO2 e vai para 18. Quando a gente olha para São Paulo, a gente parte de um patamar de cerca de 15 milhões de toneladas de CO2 ano, e passa para 30, mais de 30, 31, 32. Ou seja, a escalada desse ponto de partida, né, de ter o cenário de decisão
e não fazer nada e manter a toada que a gente tem hoje, em São Paulo pode dobrar as emissões e no Rio a gente aumenta também significativamente. Mas, por outro lado, trazendo outras lógicas de formação de cidade e outras iniciativas, a gente tende a atender às metas. Isso quer dizer que, como tem sido falado também nas outras partes aqui, é uma nova forma de cultura, é uma nova forma de decisão. Então, nesse sentido, a gente precisa entender qual o sentido de progresso. De que maneira a gente pode olhar para as nossas formas de organizações e falar, olha, será que, por exemplo, esse lado esquerdo, né, é a lógica de progresso que a gente quer para a sociedade, ou novas formas de economia e preservação nós podemos enxergar em diferentes cenários, como o lado direito. E isso a gente está aqui debatendo o legado da economia linear, né? Isso a gente está trazendo uma perspectiva de que extrair, transformar, consumir e descartar era a realidade que nos trouxe até aqui. Só que aí a gente pode começar a observar novos caminhos, né? Mas que caminhos a gente começa a ter a oportunidade de seguir? E eu acho que aí a gente começa a ter um diálogo, né, Cadu? Que é o sentido de organização. Eu acho que a NeoX e as atuações que você tem tido têm trazido boas oportunidades de diálogo sobre isso, não? Isso aí. Está ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Isso aí. Boa tarde, gente. A ideia do bate-papo com o Ricardo vai ser justamente trazer um pouco a experiência, não só a experiência mundial da NeoX. Hoje a NeoX ela acaba sendo uma das líderes desde parte de infraestrutura, quando a gente fala do segmento de distribuição, mas também quando a gente fala de energia renovável, então uma das maiores geradoras, não só no mundo como no Brasil. Quando a gente chega na NeoX, é uma das maiores provedoras de soluções diferenciadas para os nossos clientes finais. Sejam esses clientes indústrias, comércios, clientes residenciais ou clientes do poder público, que faz muito sentido com tudo que vem sendo discutido hoje. Porque hoje a grande mudança, a grande missão de apoiar esses clientes no conceito de descarbonização, no conceito de soluções sustentáveis, com digitalização, eletrificação, vai estar focado com muito valor agregado nas cidades, nos estados, no governo federal. E a gente vem, ao longo dos últimos 4, 5 anos, trabalhando intensamente aqui no Brasil, com projetos que vão desde a mudança no transporte. Quando a gente fala de transporte público hoje, a maior frota de ônibus elétricos no Brasil já é nossa, da NeoX. Na América Latina, a gente administra mais de 3 mil ônibus elétricos em Santiago e em Bogotá. Aqui no Brasil, são 48 ônibus elétricos em São Paulo. Isso foi um divisor de águas. Lá atrás, a gente se pensava em trazer a infraestrutura, trazer o veículo e assessorando aos operadores, municípios, e estados no melhor modelo sustentável, não só com as reduções das emissões, até para trazer um número. Hoje, um ônibus elétrico na faixa de 70 passageiros, 12 metros, mais ou menos, que é esse que circula na maior parte das cidades, ele vai reduzir cerca de 118 toneladas de CO2 por ano, considerando ali um único ciclo de recarga, cerca de 200 a 220 quilômetros rodados por dia. E isso é uma grande vantagem. Quando você olha a quantidade de ônibus que você tem circulando no Brasil, quando você faz um movimento aplicando nesse mercado, você tem aí os grandes saltos, as grandes contribuições das cidades e, no nosso caso, como a NeoX, com essas soluções, trazendo um pouco do modelo, né? Quando a gente começou a desenhar esse modelo, vou falar até um pouco mais à frente, a gente pensava até, Ricardo, era muito fácil implementar o modelo de Ciles, de Santiago, que começou em 2016 e 2017, com 2 veículos elétricos, 2 ônibus circulando, e era um modelo de leasing por 10 anos. Então, a gente acreditava que simplesmente iam pegar esse modelo, influenciar, copiar, colar, aplicar no Brasil, quando essa não foi a realidade. A gente veio praticamente 3 anos, e quando a primeira proposta em que a gente apresentou ao operador foi em 2019, e o primeiro contato, a primeira proposta que a gente apresentou para começar a negociar, rodamos de norte a sul do Brasil, e o primeiro contrato de fato assinado foi no ano passado, em 2023, ou seja, 4 anos depois das prospecções para conseguir fazer com que o modelo fosse sustentável. E cada vez é mais dinâmico. Semana passada eu estava em Belém, justamente fazendo a avaliação, aproveitando o movimento da COP30, de como a gente pode implementar uma mobilidade elétrica sustentável, e aí não só pensando nos modais dos ônibus,
mas também em ter ali a geração da energia renovável. Como que a gente pode assessorar a infraestrutura pegando também esse conceito de sustentabilidade no porto, já que se vai receber aí uma quantidade enorme de pessoas durante um período na cidade, então você tem que ter uma infraestrutura de energia e tem que pensar nessa energia, seja ela a energia já gerada e pensada dessa forma, ou seja, se compensando em todos os créditos de carbono que vão ser aplicados naquele consumo daquela região. Então começamos aí uma boa discussão com o governo do Estado e que vai ser desdobrado ao longo dos próximos, aí, acredito que 1 a 2 meses, para ter soluções concretas. Então, esse é um exemplo de onde a gente tem oportunidade, onde a gente, você pode até passar o próximo, onde a gente consegue emplacar as soluções que estão muito alinhadas do que a gente viu agora na apresentação anterior, que a gente vai trazer o conceito de... Hoje, todas as cidades, por exemplo, elas são responsáveis por pelo menos 70%, estava na apresentação anterior, 75% das emissões mundiais. Se a gente olha a questão dos recursos, as cidades elas consomem mais de 75% dos recursos, 50% total do lixo. Então, isso são pontos de atenção em que os governos ou as administrações públicas têm um papel relevante. Nós, como iniciativa privada e com toda essa missão de contribuir cada vez mais com as nossas soluções, temos que trazer soluções que contribuam para a resiliência urbana, soluções que tragam a otimização e a redução dos gastos, e todos os projetos têm que ser pensados em uma linha de base de quanto que você tem hoje viável financeiramente e quanto que você consegue projetar ou fazer com que o próprio investimento seja pago com o recurso que ele tem hoje e já trazendo uma economia. Porque se não tiver o viés financeiro e só o viés da sustentabilidade, um projeto dessa natureza ele não emplaca, ele não avança. Então, essa foi uma das barreiras que, ao longo dos últimos 5 anos, a gente pôde observar. Então, tem que ser uma relação, de fato, que todos saiam ganhando e que a gente consiga trazer essa geração e esse cerne de qual o impacto, de fato, nosso nas futuras gerações. Então, isso, cada vez mais, a gente tem observado nos governos dos estados, nos governos municipais. E uma dúvida que sempre me questionam e tem tamanho de município? O município tem preocupações diferentes? E, por incrível que pareça, hoje um dos municípios que a gente tem, nós temos hoje, pode passar até o próximo para dar um overview, no mundo a gente tem cerca de 3.100 clientes governamentais, 3.300.000 pontos de luz. Por que eu estou falando de pontos de luz? Pontos de luz a gente fala de iluminação pública. Então, um dos grandes projetos que a gente tem de contribuição é a iluminação pública, em que a gente consegue modernizar, transformando em LED, fazendo com que a gente reduza uma economia entre 50% a 60% da fatura de energia elétrica, aumenta a segurança para o cidadão, então o cidadão já passa a ter aquele senso de segurança. Todo o descarte é feito de maneira consciente, de acordo com as normas ambientais, então tem toda uma preocupação em relação a isso. A iluminação, quando a gente fala de ambiente, a gente vai pensar na tonalidade que seja adequada à fauna e flora daquele lugar. Por exemplo, Angra dos Reis, tivemos que pensar uma tonalidade de iluminação adequada à Ilha Grande. Então, não é simplesmente pegar um projeto, copiar, colar e implementar um LED de um fabricante renomado, né? E no Brasil, a gente tem 9 concessões. Somos cerca de 10% desse número, 350.000 pontos. Estamos assinando o próximo contrato na próxima semana, em Maringá. E cada um desses municípios tem essa particularidade. Cataguases, por exemplo, um município com cerca de 80.000 habitantes, e é um dos municípios que tem uma preocupação muito grande. Eles acabaram agora, na última semana, pública essa informação, fizeram uma intervenção no hospital. A preocupação do prefeito, além de sanar os problemas financeiros que tinham no hospital e atender a população, foi, na sequência, nos acionar e falar como eu posso fazer para gerar energia renovável para cá, ou como eu posso contratar, através do Mercado Livre, a energia certificada. Então, demonstra que esses municípios têm essa preocupação também, independente de ser um município médio ou de ser uma capital. E o conceito de ônibus, agora, a gente ali tem ônibus gerenciados, a gente parte agora para um conceito de transporte, ou um conceito de infraestrutura sustentável. Então, a gente vai trazer o conceito de toda a infraestrutura necessária para atender um determinado lugar, uma empresa, um terminal, um operador, uma cidade, mas pensada com a energia 100% renovável. Então, isso é um viés. Se não tiver energia 100% renovável, esse projeto ele não avança. Então, isso é uma das premissas já estratégicas do momento. Tudo isso traz também um ecossistema que ele se torna sustentável não só financeiramente, mas também ele vai trazer o viés de como eu financeiramente
eu penso em implementar soluções que possam ser replicadas. E aí a gente fala de edifícios inteligentes, e aqui no Brasil a gente pensou no modelo, utilizando a lei de PPPs, parceria público-privada, em que a gente oferece para o município, para um estado, o desenho de um projeto em que ele nasce de um mapa de qual é a necessidade de energia de todas as unidades consumidoras. Na sequência, a gente propõe ações que vão fazer com que a gente substitua lâmpadas, ar-condicionado e faça uma eficiência energética, depois projete uma iluminação, ou não só a iluminação, mas como a geração de energia através de painéis solares em geração distribuída, ou outra modalidade, comunidade de energia, ou aquisição através do Mercado Livre. E esse projeto, ele se forma um triângulo, ele se paga, até se trazendo uma tecnologia de monitoramento em tempo real, ele se paga com o próprio consumo que existia, na realidade já trazendo economias para o município e todas as contribuições nas reduções das emissões e na parte sustentável. Então, isso é um pouco, um overview do que a gente tem feito nos últimos anos, tem dado muito certo. A diretriz do grupo, recém aprovamos a nova estratégia, é continuar investindo nessa natureza, vamos continuar investindo em novos projetos, projetos em que a gente vai usar a fortaleza do grupo dentro das áreas de concessão de distribuição, por exemplo, Rio de Janeiro, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma parceria, tem um MOU assinado entre as empresas italianas e o governo, para que a gente possa desenvolver projetos de cidades inteligentes, mas não mais cidades só inteligentes, cidades circulares inteligentes, em que a gente consiga ter um arcabouço ou ter um projeto financeiro, um projeto legal e um projeto técnico base para que os municípios possam aderir e ir implementando de acordo com a sua particularidade. Então, essa é uma iniciativa que ela vai iniciar agora, nos próximos meses, já tem um mapa dos municípios, e até um outro ponto bem interessante que eu vi na apresentação anterior, do professor aqui, era que você não pode considerar só as variáveis financeiras. E no nosso mapa de municípios de potencial, para você começar a fazer a mudança, porque o ideal é que todos os municípios aderam a esse tipo de projeto, seja com a Enel X, seja com outro provedor, seja com próprios recursos. Tem municípios que são muito bem estruturados, que eles podem trabalhar com seus próprios recursos. Por exemplo, eu estava em Salvador, quinta-feira passada, e o município de Salvador é um exemplo que ele não aderiu a uma parceria público-privada, mas ele, com próprios recursos, modernizou 100% do parque de iluminação. E eles estão investindo agora na frota de ônibus elétrico. Já tem cerca de 8 ônibus elétricos circulando, e agora vão saltar para quase 200 ou 300 ônibus elétricos nos próximos um ano e meio. Então, são exemplos de iniciativas que essas vão, de fato, fazer a diferença, e nesse assessment a gente tem, o viés financeiro, mas a gente tem um arcabouço legal, portal da transparência, a gente vê se o município ele tem a capacidade, ou aquele estado, de iniciar um projeto e concluir o projeto, porque nessa gerada, nesse movimento, até para trazer uma outra variável, em PPPs de iluminação, que eu estou citando, que a gente tem uma maior capilaridade, e você tem um recurso carimbado, no Brasil, hoje, a gente tem cerca de 115 PPPs só assinadas, e 5.570 municípios. Então, você vê um potencial e vê o tamanho do gap. Só que é uma revolução que, se a gente começa a fazendo por uma região, por um estado, conseguindo padronizar ou trazer estándares que sejam mais fáceis de ter uma adesão, envolvendo os governos dos estados, e iniciativas tal como esta, a gente consegue fazer com que esses projetos eles cresçam exponencialmente aí nos próximos anos. Até nessa discussão aí do mundo acadêmico, do mundo profissional, agora recentemente eu concluí aí o meu mestrado justamente a dissertação foi na linha de mobilidade elétrica urbana e cidades circulares inteligentes, de como a gente implementa ou pega um caso de sucesso, tal como o caso de Angra dos Reis, o caso de Cataguases, que eu já citei aqui, que é outro município que está na sequência, e já temos mais 3 ou 4 municípios já seguindo na sequência, né? Ricardo, eu não sei se tem alguma coisa, fica à vontade para ir complementando aí, que é um bate-papo aqui. Né? Eu acho que, além dos aspectos técnicos que você trouxe, existem alguns pilares conceituais que estão permeando toda a construção desses projetos. E aí, alguns deles são justamente esses aqui, voltados para a economia circular. Quando a gente observa quais são as prioridades do que a gente constrói ao longo desse processo, a gente tem a parte de projetar sem resíduos e poluição. Então, quando a gente observa num projeto, né, que ele gera resíduo, a gente considera isso como um erro de projeto, porque a gente tem que dar, do início ao fim, soluções circulares para aquele material, para aqueles materiais que estão associados naquela iniciativa. Manter produtos e materiais em uso. Então, quanto mais a gente consegue expandir a vida útil daquele
recurso que foi utilizado, é fundamental regenerar sistemas naturais, porque, como a gente começou falando, né, a gente gera impactos nas nossas ações e, ao fazer isso, a gente tem que pensar em como fazer a reconstrução disso, pensando numa sustentabilidade de um modo geral. Isso pelos pilares conceituais. Mas como isso vai se traduzindo na prática? A partir de alguns modelos de negócio que vão sendo implementados de acordo com o que o Cadu trouxe. Então, insumos circulares. Quando estava falando sobre energia renovável, a gente tem justamente esse pilar sendo trazido. Extensão de vida útil, né? Então, quando a gente mantém materiais em uso, quando a gente investe em manutenção, investe em prevenção, né? Modelos preditivos, isso tem um viés também de circularidade. Compartilhamento. Então, quanto mais, a gente mostrou aquela foto, por exemplo, dos carros, né, aqui do trânsito, mas quando a gente observa alguns estudos, mais de 90% do tempo, a gente pode observar que os veículos eles ficam parados, então a gente subutiliza isso. Então, a lógica de compartilhamento ela pode ajudar a gente a atuar nesse sentido, além de produto como um serviço, ou seja, retirar o foco da posse do produto ou de algum sistema, por exemplo, de plantas ou dos próprios ônibus que ele vinha sinalizando, e focar na lógica da mobilidade, do atendimento à demanda. E, por fim, novos ciclos de vida. E aí, quando a gente começa a falar, por exemplo, de economia circular, muitas vezes a gente tem um viés muito para a reciclagem. Mas aí a reciclagem está nesse último tópico e a gente tem muitas possibilidades aqui. Por isso que você estava trazendo a lógica de cidade inteligente circular, né, Cadu? Exatamente, Ricardo. E até para compartilhar, se puder voltar só Ricardo, que eu vou fazer uma pontuação antes de chegar nesse cardápio aqui de soluções tecnológicas para a cidade, mas mais do que nunca, a cidade ela tem que estar focada na necessidade do cidadão. Então, você tem que colocar o cidadão, você tem que olhar quais são aquelas necessidades específicas. Não sei se você consegue voltar ao anterior. Só para mostrar aqui. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de manter produtos, materiais em uso, exemplo prático, a iluminação. Se eu retiro uma iluminação a LED, que ela está funcionando adequadamente, mas eu quis padronizar o fluxo luminoso, não é que eu vou pegar e vou descartar. Eu pego ela, faço uma manutenção em balcão e ela fica pronta para poder ser utilizada novamente no ciclo de manutenção. Se eu retiro ela de uma região, por exemplo, o centro da cidade e a área rural precisa de uma expansão, e ela está prevista e acordada com o município, então a gente vai retirar essas luminárias, fazer a manutenção e ela vai para uma área rural, atendendo todas as normas da BNT. Quando a gente fala de novos ciclos, por exemplo, as baterias dos ônibus. Hoje, as baterias dos ônibus elétricos elas têm uma garantia de que, em até 8 anos, ela vai depreciar no máximo 20% da vida dela. Então, se a gente está falando que um ônibus teria 250 km de autonomia num dia, num único ciclo de recarga, em 8 anos ele poderia chegar no máximo a 200. Quer dizer que em 8 anos ele matou a bateria dele? Não, ele não matou. Não é pegar a bateria, reciclar ou jogar fora. Ela pode ser utilizada em projetos como confiabilidade, como storage, por exemplo, em hospitais, escolas, em outras aplicações. Além de você hoje já ter parcerias com a própria BYD. Ela tem a fábrica de baterias em Manaus. Então, hoje tem uma negociação com ela em projetos nossos em Santiago, em que a gente pega as baterias, depois que ela atingiu determinada vida útil, traz novamente para a fábrica, ela vai manusear isso e ela devolve para um outro projeto. Então, a gente começa a fazer casos concretos, né, de como a gente está aplicando isso hoje no dia a dia, né? E no próximo slide, a gente vê que toda a discussão que a gente começa com a cidade inteligente circular, com o município, ela permeia do que eu posso implementar. Então, eu vou desde iluminação pública, iluminação arquitetural, semáforos inteligentes, estacionamento inteligente, gerenciamento de vagas. Então, você vai trazer muita do know-how de tecnologia, a preocupação com a LGPD, né, com a proteção dos dados, a preocupação com a invasão de dados, a parte de armazenamento, a parte de gerar receita dentro do projeto. A gente vai ver o caso prático de Angra, que ele tinha ali três receitas em que custeavam praticamente todos os custos do município de conectividade de 100% dos prédios públicos e mais toda a parte de vídeo monitoramento. E essas 3 receitas eram o estacionamento rotativo, numa primeira fase tradicional, igual a Zona Azul, que tem em toda a cidade, numa segunda fase, entrando com um cunho de tecnologia, integrado aos ativos. Inclusive, hoje está sendo instalado um aerogerador, quer dizer, na realidade, eu digo que é um poste inteligente, que parece um disco voador, é uma luminária que ela tem cerca de 8 LEDs. Dentro dessa luminária, você tem o access point ali para o Wi-Fi, para a população, gratuito. Você tem o aerogerador para gerar energia
através do vento, você vai ter a parte de painel solar nessa própria luminária, câmeras integradas, e na base dela vai ser integrado um carregador para veículo elétrico. Ou seja, tudo isso num único mobiliário. Ou seja, a gente já entra numa outra linha de otimizar um único mobiliário e sair de você ter vários mobiliários para fazer uma mesma função. E aí, com base nesse mapa, a gente visita e entende a necessidade daquele município, quanto de recurso que ele tem, quanto de desperdício ele tem naquela linha, e faz uma proposição de desenhar um projeto para atender essa necessidade. No próximo, a gente vê até o caso dos ônibus, por exemplo. Esse caso de ônibus, a gente tem hoje a experiência de mais de 5 mil na estruturação. Brasil, a gente fala hoje de mais de 8 mil ônibus em prospecção, vamos dizer, que seriam projetos que vão girar dentro dos próximos 2 anos. E se a gente colocar no horizonte um pouco mais longo, entre 3 a 5 anos, a gente chega a 17 mil ônibus em potencial. Só que não só ônibus, agora o conceito é transporte. Então, temos projetos envolvendo caminhões. Então, como a gente traz um fabricante para fazer, por exemplo, um retrofit. E aí começou-se um projeto de estudar aqueles caminhões menores, aqueles VUCs de 13 toneladas ou de 23 toneladas, para modernizar ele. E toda vez que você moderniza um caminhão desse, você tem um ganho na redução das emissões muito maior do que você trazer um novo veículo para dentro da frota. Todo o projeto também ele é pensado na cadeia de você ter a operação e manutenção. Seja na parte da energia, que a gente tem o know-how, mas quando a gente fala de um veículo, de um ônibus, por exemplo, a gente vai trazer o fabricante, que entende muito mais desse negócio. E a operação, o próprio operador é quem é responsável por fazer essa operação no dia a dia, sob a supervisão, sob critérios de qualidade do município e do Estado. E aí a gente traz o conceito de energia limpa. Então, a gente utiliza o potencial do Grupo Enel, são as grandes usinas construídas e geradas pela Enel Green Power, a possibilidade de contratação no mercado livre, então a gente tem que utilizar a regulação a favor também para trazer essa energia certificada e trazendo um pouco a revolução, que é transformar de fato o futuro das cidades e dos estados a partir, seja da iluminação, seja da conectividade, tecnologia, segurança, eficiência e na mobilidade. E aí o PowerPoint ele fica lindo, a gente vê isso, mas um caso concreto, que é o caso de Angra dos Reis, pode até o próximo. Nós iniciamos esse projeto em 2020, quando nós ganhamos a licitação, foi dificuldade assim absurda, a gente estava aí na pandemia, então você imagina deslocar Rio-São Paulo, sem avião, de carro, chegar na Bolsa de Valores, tinham 3 players, ganhamos a licitação, o desconto foi na faixa de 30%, e lá ele se pensava somente na iluminação. Então, iniciamos o projeto com iluminação pública. Hoje, os indicadores, a meta de eficiência energética era 42% de eficiência energética. Esse projeto de Angra dos Reis, nós temos hoje 62% de eficiência energética já atingido. Estamos com quase 80% do parque modernizado. Eram 4 anos para a modernização do parque. A gente vai concluir dentro do prazo estipulado. São 22 mil pontos de iluminação. Só que aí a gente começou a pensar já na segunda fase. Qual era a segunda fase? Como transformar a cidade? Então, a gente veio para transformar a cidade com o quê? Entendemos qual era a necessidade. Angra dos Reis teve um índice de violência acelerado ali com a migração, principalmente quando surgiram as UPPs aqui na capital. Então, migraram aí os bandidos para a região. Então, você tinha ali uma violência ou um índice de criminalidade muito alto, então você tinha que ter vídeo monitoramento. Então, mapeamos toda a tecnologia de vídeo monitoramento, já existia um projeto, então não é que nós vamos destruir o projeto que já existia, com base no projeto existente, mapeamos como a gente poderia maximizar. Então, o projeto existente que tinha quase que 100 câmeras, hoje a gente tem 220 câmeras, e de modalidade diferente, reduzindo o percentual de criminalidade. O Wi-Fi, foram projetadas 15 praças com Wi-Fi, inclusive prevendo a Ilha Grande, ou as demais ilhas lá, né, são duas regiões específicas, gratuito para a população, e ele vai funcionar na modalidade similar ao aeroporto, e aí onde a gente começa a trazer ali, a veicular a comunicação em tempo real com o cidadão. Centro de controle, tem um centro de controle hoje integrado na cidade, em que não somente tem o município de Angra, mas você vai ter ali a Guarda Municipal, você vai ter a Defesa Civil, você vai ter a Polícia Militar, você tem a Polícia Federal, você tem agora a CCR, que assumiu ali a rodovia, todos eles com cadeiras cativas, ali, com cadeiras para poder fazer a administração, e tipo um centro de crise, integrado e 100% custeado pelo projeto. Fibra ótica, todos os prédios públicos são conectados e a conectividade é custeada
por esse projeto. Nesse projeto, o município tem uma economia de cerca de quase que 30 milhões de reais ao ano. E como que ele se paga? Ele se paga com a publicidade. Inicialmente, temos 5 relógios daqueles convencionais, mas eles integrados agora num sistema, numa plataforma para passar publicidade em tempo real, e que pode ser desde a comercializada, como também as do próprio município. Você tem o aluguel do ativo, então, com a advinda do 5G, então vai ser inaugurado agora um 5G em parceria com a TIM, em Angra dos Reis, e aí você tem um aluguel de ativo, um aluguel da iluminação em relação a isso. E o estacionamento, que nesse momento está em uma discussão, um ano político, a gente sofre muito nos projetos dessa natureza, principalmente os projetos mais inovadores, mas ele traz a fonte de receita, que com essas 3 linhas o município economiza os quase 30 milhões que eu mencionei agora e aumenta a qualidade de serviços para o cidadão, que já é perceptível. Fizemos uma avaliação agora recentemente, uma avaliação que vai de 1 a 5, quanto mais alta, maior a satisfação. A satisfação dos munícipes hoje em Angra dos Reis é 4,3, que é uma excelente satisfação para uma prestação de serviço, que ela não depende simplesmente da gestão direta da Enelx, ali a gente chama o consórcio Luz de Angra, né? A empresa Luz de Angra. E também a gente traz agora, numa fase 2, todo o conceito de árvore digital, de infraestrutura de carregamento, access point, ou seja, cada vez mais a gente está chegando a como eu avanço em tecnologia, avanço em sistema, mas também penso, como ali tem a geração solar, de trazer o conceito de sustentabilidade de uma forma bem tangível para o cidadão. Então, isso é um pouco do que a gente está fazendo em Angra. E vai exatamente nesse sentido que estava sendo falado anteriormente, né, de fazer com que as metas dos ODS, né, e o que eles representam como um propósito estão relacionados com o como fazer. Né? Então, acompanhar, né, o quanto está reduzindo do consumo de energia, mas quantas pessoas estão sendo contratadas, quais os tipos de novos negócios que estão sendo gerados, repensar a forma de infraestrutura urbana, o uso desses espaços, a maneira pela qual a gente está conseguindo promover a lógica do consumo sustentável, da produção sustentável e, principalmente, os monitoramentos das emissões, isso tudo, né, é um pacote no qual a gente entende que estão sendo trabalhados os conceitos dos ODS, tanto no projeto, mas isso também está ficando claro para a sociedade, né, em diferentes projetos, como você estava falando, né, Cadu? Aqui é só para a gente tangibilizar tudo isso que eu falei aqui. Então, aqui é o centro de controle. Então, a gente tem lá 10 posições, tem a Guarda Municipal, Polícia Militar, tem toda a questão de confiabilidade. No próximo, a gente vai ver as câmeras, são 232 projetadas, e aí você tem diferentes tipos de câmeras. Então, você vai ter câmeras em que você faz o cerco de segurança, então a gente consegue identificar em qualquer uma das entradas se uma placa, quando esse carro entra na cidade, se ele tem qualquer tipo de problema, para que seja comunicado diretamente à polícia. A gente tem aqui a parte de estação de clima, hoje já tem 5 estações meteorológicas instaladas, previsão de um limígrafo e um arégrafo de serem instalados agora, seria para a gente ter a medição de tanto nível de mar quanto de nível de rio, para poder prever ou trazer variáveis que antecipem possíveis problemas aí relacionados ao clima. Os Wi-Fi dos 15 já temos 7 implementados, 230 pontos já ou prédios públicos conectados. E aí, Cadu, só um comentário também, que essa parte aqui da mudança das estações meteorológicas, a gente está falando que a gente está melhorando a infraestrutura de mapeamento, né, do cenário climático do município a partir de uma economia gerada por uma contratação. Né? Então, isso é uma forma diferente também de repensar a maneira pela qual a cidade se organiza. Né? Exatamente. E aqui a gente traz todo esse conceito que eu falei ao longo desses últimos minutos, que vai desde iluminação, a parte de transporte, a parte de outras infraestruturas que podem ser exploradas, a parte de conectividade está permeando um pouco de como a gente transforma essa infraestrutura urbana pensando no conceito de cidade circular e inteligente. Né? E quando a gente está falando de licitações, etc., a gente está falando de como
é necessário repensar, né, mecanismos regulatórios, é necessário repensar um modelo pela qual as infraestruturas do Estado contratam seus serviços, porque eles precisam dar conta justamente dessas novas possibilidades, como, por exemplo, a criação de novas receitas, reduções de custos e riscos, a possibilidade, o foco na inovação, mas isso demanda que as licitações apresentem isso quando está sendo colocado, né? Porque é difícil prever o custo dentro da margem. Então, quando a gente fala na circularidade e a implementação disso, né, o foco na sustentabilidade, é necessário também que a gente tenha uma revisão nesses marcos regulatórios e na maneira pela qual a gente tem modelos de contratação que possam ser inovadores e dar conta desse processo, né? Para finalizar aqui, é só para mostrar aqui o triângulo que eu falei da parte de eficiência energética, utilizando a nossa legislação de PPPs. Aqui um caso concreto para o município do Rio de Janeiro, na realidade para o estado do Rio de Janeiro, nós apresentamos um projeto para 1.500 escolas, em que a gente tinha identificado qual era o consumo dele atual, o que fazer em iluminação e climatização para reduzir, geralmente se reduz ali na faixa de 30% a 40%, e depois qual seria a planta adequada ou o tamanho adequado para você construir plantas solares para conseguir atingir toda aquela economia e monitorar, seja em tempo real ou seja através de relatórios, para que a gente possa comparar as diversas cidades e medir a eficácia do projeto. Então, isso era um pouco do que tinha para hoje aí, né? Certo, gente. Muito obrigado a todos e todas aí pela participação. Estamos abertos aí para qualquer dúvida.